Vamos mergulhar na história. Depois de quase salvar o mundo, ele foi teletransportado de volta no tempo para recuperar tudo o que havia perdido. Agora, ele deve enfrentar os mesmos desafios novamente, mas desta vez com garotas descoladas ao seu lado. Em um campo de batalha escuro e vazio, um dragão enorme emerge da fumaça densa e ondulante ganhando vida. Pairando sobre a cena, o dragão olha para um grupo de humanos corajosos prontos para lutar. O dragão ri da tolice deles, zombando por acreditarem que tem alguma chance de derrotá-lo. Mas os humanos permanecem firmes, não mostrando sinais de recuar. Eles sabem que esta é uma luta pela sobrevivência. Este mundo sombrio conhecido como o Mundo das Sombras representa o pior desastre que a humanidade já enfrentou. Com o tempo, ele envolveu todo o planeta em uma espessa névoa escura que bloqueia a luz e cobre tudo na escuridão. Ninguém realmente sabe o que acontece dentro dessa névoa misteriosa, mas uma coisa é clara: nada pode viver na terra que toca. A névoa se espalha lentamente, devorando a Terra pouco a pouco. Para sobreviver, os humanos devem derrotar o Mundo das Sombras, e o dragão Boromir é o último desafio em seu caminho. Enquanto os humanos se preparam para a batalha, Boromir começa a carregar uma poderosa rajada de fogo com a intenção de destruí-los em um único golpe. Mas assim que o ataque ardente está prestes a atingir, ele de repente desaparece graças à magia de um dos humanos. Boromir fica surpreso, mas não desiste e se prepara para atacar novamente. Enquanto isso, Desire, um dos lutadores, rapidamente estuda os padrões mágicos de Boromir. Usando suas habilidades únicas, ele consegue selar toda a magia de Boromir, neutralizando grande parte da ofensiva e defensiva do dragão. Com a força de Boromir enfraquecida, o restante do grupo vê sua chance e investe com um ataque feroz. Boromir tenta revidar, mas o tanque do grupo intervém, bloqueando seus ataques e deixando-o vulnerável aos outros. Juntos, eles usam toda a magia e poder que têm, permitindo que a espadachim dê o golpe final fatal. Quando Boromir morre, ele amaldiçoa os humanos, mas eles observam enquanto os céus acima finalmente se clareiam da escuridão. A equipe derrotou o Mundo das Sombras finalmente. Enquanto o grupo se reúne para celebrar a vitória, algo parece estranho. Eles não viram a mensagem de nível concluído que geralmente aparece quando terminam uma missão. Desire acha que está demorando um pouco mais, então decidem esperar. Apesar da vitória, eles não podem ignorar as pesadas perdas que sofreram para chegar aqui. Dos 150 milhões que vieram lutar contra Boromir, apenas 6 sobreviveram. Mas por enquanto, eles tentam manter-se positivos, e o padre muda a conversa para algo mais alegre. Todos elogiam Desire por seu papel em selar a magia de Boromir, percebendo que não teriam conseguido derrotar o dragão sem sua ajuda. Eles se perguntam como alguém tão talentoso quanto Desire permaneceu despercebido durante a guerra. Desire explica que, como plebeu, ele sempre foi menosprezado. Se ele tivesse tido o apoio para ficar mais forte, acredita que poderia ter alcançado ainda mais. O grupo fala sobre voltar para a Terra e pergunta a Desire se ele planeja voltar para a Academia Hebron. Isso faz Desire pensar em seu amigo de infância que morreu em batalha, lembrando-o de que não tem mais ninguém para proteger. Mas assim como estão refletindo, a música intensa de chefe começa de repente novamente, e eles percebem que algo não está certo. O dragão não está completamente derrotado. O mago do grupo descobre: o coração de Boromir contém uma quantidade enorme de mana, e agora que ele está morto, todo esse poder não tem para onde ir. Está se acumulando como uma enorme bomba prestes a explodir, e não há como escapar. Desesperados, o time se prepara para o impacto, usando todas as suas defesas mágicas, mesmo sabendo que não serão suficientes. Até a interferência mágica de Desire não pode parar uma explosão de energia de mana bruta. Eles se preparam para o pior, e Desire, aceitando seu destino, olha para suas mãos se perguntando se este realmente é o fim. Mas quando a explosão finalmente atinge, ele abre os olhos e se vê vivo, ileso, e em um lugar completamente diferente. Olhando ao redor, Desire percebe que está de volta à Academia Hebron, mas jovem e de alguma forma em seu passado. Ele nota seu reflexo em uma janela, confirmando que está no corpo de seu eu mais jovem. Nesse momento, ele ouve aplausos e se vira para ver a professora Bridget fazendo um discurso para os novos alunos. Ela anuncia que apenas 600 estudantes serão aceitos na academia e que eles serão escolhidos através de um teste. O Desejo reconhece este teste como um desafio para limpar o Mundo das Sombras, provando que ele realmente foi transportado de volta no tempo. Afastando-se da multidão, o Desejo tenta processar tudo o que aconteceu. Os anos de luta, a destruição do mundo e todas as pessoas que ele viu morrer, isso ainda não aconteceu. Aceitando sua situação, ele se senta, mergulhado em pensamentos, mas é interrompido por uma garota chamada Hadoria, que foi designada para ajudá-lo com o teste. Ele se lembra dela como uma das melhores alunas da academia, uma especialista em magia de fogo, que ficou em primeiro lugar no exame de admissão. Perdido em pensamentos, Desire acaba olhando para ela um pouco mais do que deveria, e ela pergunta se há algo errado. Desire responde rapidamente que ele está apenas nervoso com o teste. Hadoria o tranquiliza, explicando que o Mundo das Sombras em que eles entrarão é uma simulação controlada criada especificamente para o teste. Ao verificar suas estatísticas, Hadoria percebe que Desire é um plebeu. Ela não se importa pessoalmente, mas sabe que, devido ao seu status, ele estará na classe beta mesmo que passe no teste. Desire se lembra do sistema injusto da academia, que coloca os nobres na classe alfa e os plebeus na classe beta, tornando quase impossível para os plebeus talentosos terem uma chance justa. Mas antes que ele possa pensar muito sobre isso, Hadoria o leva para o salão de exames, onde outros estudantes estão esperando para fazer o teste.
Entrando na sala, Desire sente-se nostálgico, mas Hadoria percebe que ele está estranhamente calmo. Antes que ela possa perguntar mais, eles são interrompidos por um estudante nobre chamado Elhaim. Elhaim zomba de Hadoria e Desire, duvidando que Desire, como plebeu, passe no teste. Hadoria, irritada, diz a Desire para dar uma lição nele passando no teste. Na sala de exame, Desire vê sua amiga de infância, romântica. Vê-la viva lembra-o de seu objetivo de evitar o futuro trágico que ele já viveu. Ele a cumprimenta e, quando ela pergunta como ele sabe seu nome, ele rapidamente explica que estão no mesmo grupo de testes. Romântica aceita isso, desejando-lhe boa sorte antes de partir. Hadoria dá a Desire um resumo do teste, uma corrida nas planícies de Ereni, um mundo das sombras de baixo risco feito para fins de teste. Embora não seja tão perigoso quanto um mundo das sombras real, os estudantes ainda podem usar magia para atacar uns aos outros. Enquanto conversam, Elhaim retorna para provocar Desire, mencionando que seu parceiro no teste é um cavaleiro mágico chamado Asas. Hadoria está surpresa, mas Desire já conhece Asas de sua vida passada. Ela é uma cavaleira habilidosa que pode usar magia de visão rara, e ele está aliviado por vê-la viva novamente, embora ela seja tão silenciosa quanto ele se lembra. Elhaim, sentindo-se vitorioso, se gaba de ter uma parceira forte, mas Hadoria insiste que isso não prova nada sobre suas próprias habilidades. Depois de alguma discussão, Hadoria encoraja Desire a não perder a esperança, mesmo que suas chances de vencer contra a Cavaleira Mágica sejam pequenas. Um anúncio convoca o Grupo D para se preparar e Desire dá uma última olhada em Romântica, lembrando-se de sua missão de protegê-la e a todos os outros. Quando o portal se abre, ele entra para dar uma surra. Quando Desire entra no mundo das sombras, as regras do jogo são anunciadas a todos os participantes. Para completar o teste, eles devem correr até a borda do mundo das sombras. Apenas os 3 primeiros a cruzar a linha de chegada passarão, e qualquer forma de interferência ou força é permitida. No entanto, qualquer pessoa que sofrer dano fatal será imediatamente desclassificada. Com todos prontos, eles se alinham na linha de partida. Desire se encontra ao lado de Asas, pensando em como ela sobreviveu ao lado dele em suas vidas passadas e até morreu da mesma maneira. Ele se pergunta se há uma chance de ela também lembrar do futuro. De repente, Asas chama seu nome, despertando sua empolgação de que ela possa reconhecê-lo. Mas quando ele pergunta como ela sabe o nome dele, ela responde que leu no display do teste em grupo. Ela então comenta sobre seu círculo mágico patético e suas baixas habilidades físicas, sugerindo que ele não tem futuro aqui, mesmo que trabalhe duro. Desire percebe que provavelmente não tem nenhuma lembrança do passado que compartilharam. Ela também menciona notar que ele estava olhando e assegura que ele não precisa se preocupar. Ela não tem intenção de interferir na corrida dele, já que o vê como um perdedor sem valor. A contagem regressiva para que a corrida começa, e assim que atinge 0, Asas avança rapidamente, assumindo a liderança com outros 2 logo atrás, deixando o restante, incluindo Desire e Romântica, para trás. Desire e Romântica correm lado a lado, mas Romântica acidentalmente esbarra em uma pequena criatura escondida na grama. Achando adorável, ela faz uma pausa para admirá-la, fazendo Desire sorrir ao lembrar do amor dela por coisas fofas. Para Romântica, no entanto, o desejo é apenas um estranho conversando com ela durante uma prova, então ela acha que ele está dando em cima dela e diz para ele se concentrar na corrida. Desejo concorda, mas ressalta que se não acelerarem, ambos serão desclassificados. Romântica, irritada, retruca que não vai acabar como ele. Desejo apenas sorri, aproveitando a chance de estar perto dela novamente, o que só a deixa mais irritada. Nesse momento, Desire percebe algo e rapidamente empurra a Romântica para o lado, mal evitando uma flecha flamejante destinada a ela. O atacante, um concorrente, está tentando eliminar os outros para melhorar suas chances de ganhar. Enquanto ele dispara outro tiro, Romântica contra-ataca com um feitiço de vento que colide com o dele, criando uma enorme nuvem de poeira. Quando a poeira baixa, o feitiço de Romântica ainda está indo em direção a ele, acertando-o e tirando-o do teste, deixando apenas 5 participantes. Romântica agradece a Desire por salvá-la, mas rapidamente acrescenta que agora estão quites e ela não lhe deve mais nada. Desire apenas sorri e acena com a cabeça, o que a irrita novamente. A Desire aponta que os outros corredores ainda estão bem à frente e eles precisarão se apressar para alcançá-los. Confiante, Romântica revela que ela tem um jeito de lidar com o problema. Embora ela esperasse guardar seu próximo movimento para mais tarde, a situação exige isso. Então ela começa a preparar um feitiço poderoso, visando fechar a lacuna na corrida. Enquanto os estudantes estão correndo através do mundo das sombras, os professores estão assistindo e avaliando-os em uma sala separada. Eles estão particularmente ansiosos para ver Aziste, um poderoso cavaleiro mágico, no grupo D. No entanto, um professor menciona Desejo, um plebeu também no grupo. Imediatamente, a maioria dos professores o descarta, assumindo que ele não tem chance por causa de sua baixa posição social. Mas a professora Bridget, notando algo diferente em Desejo, presta muita atenção ao seu progresso, intrigada por seu potencial. Na frente da corrida, Aziste está liderando com 2 outros estudantes atrás dela. Um deles já aceitou que não conseguirá vencer Aziste, mas espera pelo menos chegar ao top 3. Mas de repente, um vento forte os empurra todos para trás. O segundo corredor finca a espada no chão para não ser levado pelo vento. Ele olha à frente e vê Aziste avançando diretamente contra o vento sem hesitar.
Sentindo-se inspirado, ele se empenha e avança, mas antes que possa ir longe, uma grande árvore cai, tirando ele e o outro corredor da corrida. Agora, apenas Azist, Desire e Romântica continuam no jogo. Com 3 participantes restantes, todos poderiam tecnicamente passar sem mais problemas, mas Romântica decide que quer eliminar Desire. Romântica se vira para Desire, avisando-o para desistir da corrida antes que se machuque. Desejo, confuso, pergunta por que ela está o atacando. Ela responde de forma direta que seu sorriso constante a está irritando. Desejo se recusa a recuar, e Romântica, frustrada, decide enfrentá-lo sozinha. Convocando vários círculos mágicos, ela envia um poderoso golpe de vento em direção a Desejo. Satisfeita, ela se vira para ir embora, assumindo que venceu. Mas então Desejo comenta sobre o controle dela sobre os círculos mágicos, surpreendendo-a. Ela se vira, chocada ao vê-lo ileso. Desejo até começa a dar conselhos sobre como ela poderia melhorar seus feitiços, dizendo que se ela demorasse um pouco mais, sua magia seria mais forte. Romântica, ficando mais furiosa, insiste que ele só evitou seu ataque por sorte e tenta novamente. Mas Desejo redireciona seu feitiço mais uma vez. Ela percebe que ele está revertendo seus feitiços de alguma forma, o que não faz sentido, já que ele deveria ser muito mais fraco em magia. Ficando desesperada, Romântica lança vários feitiços contra ele, esperando sobrecarregá-lo. Mas Desire os desvia com facilidade, tendo lidado com coisas muito piores em sua vida passada. Enquanto a observa lutando, ele considera o potencial de Romântica. Ela é forte e mais habilidosa que a maioria dos estudantes, mas ainda não é suficiente para sobreviver aos perigos do futuro. Para garantir que ela tenha a chance de melhorar, Desire decide que precisa ganhar essa corrida ele mesmo. Desire fica sério, anulando todos os seus feitiços e deixando-a completamente exausta. Ele poderia tirá-la da corrida, mas em vez disso, ele decide oferecer-lhe alguns conselhos. Primeiro, ele lança um feitiço chamado Graxa em si mesmo, explicando que geralmente é usado para fazer os inimigos escorregarem, mas ele está usando para se acelerar. Ele aponta que isso é uma corrida, não uma luta, então ela está desperdiçando sua energia atacando-o. Por fim, ele explica que como é apenas um teste, eles não serão gravemente feridos, o que significa que ele pode usar movimentos arriscados, como se lançar para frente com um feitiço de fogo. Antes que Romântica possa responder, ele ativa o feitiço, propulsando-se para frente e deixando-a para trás. Mais à frente, Asas nota que Desire está se aproximando e percebe que ela pode ultrapassá-la. Ela se vira para ele, pedindo desculpas por tê-lo subestimado antes. Ela cria vários círculos mágicos, forçando o Desejo a desativar Graxa e começar a reverter seus feitiços. Ela dispara rapidamente, esperando pegá-lo desprevenido, mas Desejo consegue redirecionar seus ataques, mantendo-se seguro. Impressionada, Asas lança um último feitiço rápido, mas Desejo o redireciona para trás dele, reativa Graxa e passa por ela. Lembrando-a de que isso é uma corrida, não uma batalha. Ele cruza a linha de chegada primeiro, vencendo a competição. Após a corrida, os professores começam a colocar os alunos nas turmas. Como esperado, todos os plebeus são colocados na turma beta, enquanto os nobres vão para a turma alfa. Os professores elitistas parecem satisfeitos em manter os plebeus fora da turma de elite, embora Bridget e alguns outros professores discordem. Bridget, impressionada com a habilidade e vitória de Desire sobre os nobres, argumenta que ele merece estar no alfa. Apesar de seus esforços, os outros professores recusam, e Desire é designado para o beta. Desire não se incomoda, pois estava no beta no ano passado também, mas percebe que Romântica está chateada por estar no beta, especialmente porque a sala de aula está em mau estado. O professor deles explica que os níveis de círculo mágico, de 1 a 7, medem o poder de um mágico, e que somente aqueles no nível 2 e acima entram no alfa. Romântica, uma nível 2, acha injusto estar no beta, e fica ainda mais irritada por estar sentada ao lado de Desire, que não para de sorrir. Desire se lembra do encontro com Bridget após o teste, onde ela o parabenizou por seu desempenho e disse que tentaria colocá-lo em alfa. Desire percebe que deve haver outros estudantes talentosos em beta que não tiveram uma chance justa de crescer. Determinado a preparar esses estudantes para desafios futuros, ele decide encontrá-los e ajudá-los a alcançar seu potencial. Depois, Romântica está sentada sozinha, ainda desapontada por estar em versão beta, quando um estudante alfa chamado Dona se aproxima dela. Apresentando-se, ele a convida para se juntar à festa da Lua Azul, um grupo de estudantes alfa de ponta. Romântica, animada com a oportunidade, está prestes a aceitar quando Dona de repente propõe que eles saiam, dizendo que se apaixonou por ela durante o exame. Atônita, ela hesita sem saber se ele está falando sério, mas ele lhe dá um colar como um símbolo, esperando que ela pense sobre sua oferta. Enquanto ela processa isso, Romântica se vira e vê Desejo parado atrás dela, o que a assusta. Ela pergunta o que ele quer e ele a convida para se juntar à sua festa sem o romance. Divertida, ela recusa a oferta dele, preferindo Blue Moon. Mas Desire, lembrando-se do arrependimento que sentiu após se juntar ao Blue Moon em sua vida passada, quer impedir que ela cometa o mesmo erro. Sem opções, ele entrega a ela uma carta, pedindo para que ela a leia sozinha e a destrua depois. Curiosa, ela lê mais tarde e fica chocada com o conteúdo. Enquanto isso, Desire caminha pelos corredores, se perguntando como Romântica reagirá à carta, sabendo que ela pode ficar chateada, mas acreditando que é necessário. Então ele percebe Pran, um menino quieto sentado por perto, e percebe que encontrou outro talento escondido.
Na vida passada de Desire, Pran se tornou um dos espadachins mais rápidos, apesar de ter pouco treinamento. Desta vez, Desire espera ajudá-lo a alcançar todo o seu potencial. Enquanto considera como abordar Pran, Romântica corre até ele, parecendo surpresa com a carta, e exige respostas. Desire calmamente lhe diz para esperar, pois as partidas de prática estão prestes a começar. Nesse momento, Romântica nota Pran e fica surpresa com sua aparência fofa, mesmo sendo claro que ele é um menino. Quando as partidas de treino começam, Pran vai escolher sua arma. Para choque de todos, ele escolhe uma espada enorme, quase da sua altura. Desire fica atônito, lembrando que Pran não usou uma espada assim no campo de batalha. Romântica também está cética, perguntando se Pran consegue lidar com algo tão grande e pesado. Mas logo eles descobrirão, pois a partida de Pran está prestes a começar. Pran se apresenta ao seu oponente, um estudante da classe Alpha chamado Percival. No entanto, Percival não tem interesse em conhecer um aluno da classe Beta que ele considera inferior, então ele pula as formalidades e vai direto para a briga. Mas as coisas não saem como Percival espera. Apesar de seu porte pequeno, Pran o surpreende com seus golpes poderosos. Percival luta para acompanhar, chocado ao se ver sendo empurrado por um aluno da classe Beta. Humilhado, Percival não suporta a ideia de ser superado, então ele dá tudo de si, atacando com força total. Pran, embora inexperiente com uma espada tão grande, mantém sua posição, confiando em sua força bruta. Desir percebe que Pran poderia facilmente vencer se estivesse usando uma arma com a qual estivesse mais familiarizado, fazendo-o se perguntar por que Pran não escolheu sua espada habitual. À medida que os dois vão e vêm, a inexperiência de Pran começa a aparecer. Após algumas trocas intensas, ele perde o equilíbrio, balançando descontroladamente e errando completamente. Percival vê sua chance e a aproveita, contra-atacando o ataque de Pran e o derrubando no chão. Pran admite a derrota, sabendo que perdeu porque sua espada foi derrubada de sua mão. Percival, sentindo seu orgulho ferido por ser empurrado para trás, se recusa a deixar isso terminar assim. Ele começa a socar Pran, extravasando sua frustração. Vendo isso, Desire corre para ajudar enquanto o árbitro fica parado, sem fazer nada. Quando Desire chega, Pran já levou vários socos. Desire se coloca entre eles, dizendo com firmeza a Percival que a luta acabou, acusando-o de estar com ciúmes da habilidade de Pran. Furioso, Percival balança sua espada na cabeça de Desire, mas Desire bloqueia o golpe, quebrando a espada de Percival. Com um olhar frio, Desire avisa silenciosamente Percival para recuar. Recebendo a mensagem, Percival recua, mas promete que não esquecerá a interferência de Desire. Após o incidente, Romântica e Pran levam Desire para uma sala de espera para cuidar de seu braço ferido. Apesar de Desire ter usado magia para absorver a maior parte do impacto, seu braço ainda precisará de algum tempo para curar. Pran, sentindo-se responsável por arrastar Desire para seus problemas, pede desculpas sinceras. Romântica, assistindo ele se desculpar, não pode deixar de pensar que ele é fofo. Pran se apresenta a Desire, mas antes que Desire possa responder, Romântica se intromete, se apresentando primeiro e tomando conta da conversa. Ela continua conduzindo a discussão, mostrando claramente seu interesse em Pran. Depois de uma conversa amigável, Pran agradece a Desejo novamente por ter intervindo e oferece sua ajuda sempre que Desejo precisar. Desejo agradece a oferta, dizendo que se lembrará disso. Quando Pran sai, Desejo se volta para Romântica, sugerindo que discutam algo importante. Eles caminham para uma área tranquila atrás da escola, e Romântica imediatamente pergunta se mais alguém conhece o segredo que Desire mencionou em sua carta. Desire a tranquiliza dizendo que somente os professores sabem, por isso a colocaram na classe Beta. O segredo dela é que seu pai foi um comerciante rico que comprou um título de nobreza de uma família nobre em dificuldades, dando à família o nome nobre Eru. Mesmo com o título, a maioria dos nobres não os considera verdadeiros nobres porque são novos ricos. Desire explica que quer que ela recuse a oferta de Donta para se juntar ao Partido da Lua Azul, porque uma vez que os nobres descobrirem sobre seu passado, provavelmente a rejeitarão. Mesmo que ela pense que Donta poderia protegê-la, ele é tão tendencioso quanto os outros. Desire convida Romântica para se juntar ao seu próprio grupo. Romântica suspeita que ele possa estar usando seu segredo para pressioná-la, mas Desire garante que não está interessado em chantagem. Em vez disso, ele aponta que Pran também estará na festa, o que a convence a concordar. Relutantemente, ela se junta à festa de Desire, embora ela admita que ainda o acha chato. Depois vemos uma lembrança da infância de Pran. Sua mãe tenta tranquilizá-lo dizendo que seu pai, que foi embora e nunca mais voltou, ainda o ama. Ela dá a Pran uma espada, dizendo que foi um presente de seu pai para mostrar que ele se importa. No sonho de Pran, ele percebe que seu pai nunca voltou, e a espada ainda está pendurada na parede como um lembrete de sua ausência. No dia seguinte, Desire leva Romântica e Pran a um escritório para registrar oficialmente o grupo deles. Eles batem na porta, e a professora Brigitte os convida para entrar. Ela oferece lanches a eles e vai direto ao ponto, perguntando a Desire por que ele quer formar um grupo. Desire explica que tem como objetivo avançar para a classe Alpha vencendo o exame de classificação. Pran pergunta se o exame é tão difícil quanto parece, e Brigitte explica que o exame de classificação é um torneio difícil para estudantes Alpha e Beta. No torneio, os estudantes formam equipes de 3 a 6 pessoas e competem entre si. Equipes maiores têm uma vantagem, mas as contribuições individuais também são consideradas nas classificações. O exame avalia as habilidades dos estudantes, e aqueles que chegam às finais enfrentam seu maior desafio em um mundo das sombras.
Apenas aqueles que se tornam os melhores colocados nas finais podem subir de beta para alpha. Nenhum estudante beta jamais passou para alpha, pois apenas estudantes alpha normalmente chegam às finais. Desire explica que está determinado a vencer com uma equipe pequena para provar que os estudantes beta são tão capazes quanto os alphas. Brigitte apoia seu objetivo, esperando que o sucesso deles possa trazer uma mudança positiva para o sistema de preconceito da academia. Ela pergunta a Romântica e Pran se eles estão prontos para se comprometerem a juntar-se à festa do Desire. Ambos concordam, ansiosos para começar o treinamento para o torneio. Eles vão para os campos de treinamento, mas o único espaço disponível para os alunos beta é uma sala antiga e empoeirada que parece não ter sido usada há anos. O quarto está cheio de teias de aranha, tábuas do chão quebradas e até alguns ratos. Romântica e Pran estão horrorizados, especialmente pelos ratos, e imploram a Desire para não os fazer treinar lá. Desire concorda que os ratos são um problema e oferece-se para os resolver sozinho, mas diz que Romântica terá de ajudar a limpar o quarto. Uma vez que Desire afasta os ratos, Romântica limpa o quarto, embora pareça exausta no final. Pran, que desmaiou ao ver os ratos, pede desculpas por não poder ajudar. Desire o tranquiliza e eles se preparam para começar o treinamento. Romântica, já cansada de limpar, preferia pular o treino, mas Desire insiste que é necessário se quiserem se tornar rankings individuais. Para o primeiro exercício de Romântica, Desire quer que ela melhore sua precisão mágica. Ela, com confiança, invoca 7 círculos mágicos e acerta o alvo diretamente no centro. Desire reconhece sua habilidade, mas a desafia a acertar exatamente o mesmo local com todos os 7 feitiços de uma vez. Romântica acha que é impossível, mas Desire lembra que seu futuro eu conseguiu fazer isso durante uma batalha real. Relutantemente, Romântica concorda em tentar. Desire então dá a ela uma pequena bola branca e pede que ela a mova para um círculo-alvo, usando apenas sua magia de vento. Ela tenta jogar, mas Desire esclarece que ela deve usar magia para guiá-la. Como magia de vento é sua especialidade, ela pratica o exercício e, após algum tempo, consegue mover a bola para o círculo. Desire elogia seu progresso, encorajando-a a continuar praticando até ela aperfeiçoar seu controle. Quando chega a vez de Pran para o treino, Desire o surpreende dizendo: "Na verdade, não há nada de novo que eu possa te ensinar." Pran parece confuso e decepcionado. Desire continua explicando que Pran já tem tudo o que precisa para ter sucesso no torneio. Ele só precisa mostrar suas verdadeiras forças. Mas Pran, ainda se sentindo abatido por sua última derrota, não acredita tanto nisso quanto Desire. Desire o tranquiliza apontando que Pran tem muito talento natural. Na linha do tempo futura, Pran tornou-se um lutador habilidoso com uma rapieira, uma espada fina e leve que combinava perfeitamente com seu estilo de luta rápido e preciso. Desire se pergunta por que Pran usou uma espada pesada em sua luta recente, algo que não combinava com suas forças. Pran parece hesitante em explicar, mas Desire insiste dizendo que ajudaria a equipe a saber os motivos dele. Após um momento, Pran concorda, mas pede para falar em particular. Pran leva Desire de volta ao seu quarto e tira um florete fino. Esta não é uma espada comum, é a única coisa que o pai de Pran lhe deixou. Pran explica que seu pai era um nobre enquanto sua mãe era uma plebeia. Seu pai deixou a família quando Pran ainda era um bebê, então ele não o conhece de jeito nenhum. Tudo o que ele tem de seu pai é este florete, que Pran cresceu acreditando ser um símbolo do amor de seu pai por ele. Pran treinou arduamente com ele, na esperança de um dia encontrar seu pai e deixá-lo orgulhoso. Mas pouco antes de morrer, a mãe de Pran disse-lhe para não procurar o pai. Ela explicou que o mundo nobre é perigoso para alguém como ele, filho de nobre nascido de uma plebeia. A família nobre o veria como uma desgraça. Desire percebe que a mãe de Pran estava tentando protegê-lo de possíveis danos e rejeições. Apesar dos avisos dela, Pran ainda foi à academia, esperando encontrar pistas sobre a identidade de seu pai, já que nobres de todos os lugares frequentam esta escola. Ele até levou o florete a um avaliador, que disse que não valia nada. De coração partido, Pran sentiu que o florete que ele tinha valorizado por anos como um símbolo do amor de seu pai era, na verdade, apenas uma espada comum. Depois disso, ele desistiu de seu pai e decidiu nunca mais usar o florete. No dia seguinte, Pran retorna ao treinamento com uma espada menor e mais prática, enquanto Romântica continua praticando sua magia. Ela está melhorando em mover a bola de treinamento com sua magia, embora ainda precise melhorar seu controle. De repente, Desire se lembra de algo e pergunta a Pran se ele pode ver a rapieira novamente. Pran, parecendo um pouco chateado, admite que a vendeu para uma casa de penhores porque não queria ficar com uma espada sem valor. Seguindo as instruções de Pran, Desire se encontra em uma parte mais antiga da cidade que traz de volta memórias de sua vida passada. Pran o guia por um beco estreito até uma loja de penhores com uma placa que diz: "Sem reembolsos, nunca." Este não é exatamente um lugar justo. Pran admite que nunca quer ver a espada novamente, mas Desire insiste que vale muito para deixar para trás. Dentro, eles encontram Wu Jakun, o dono da loja. Ele reconhece Pran do dia anterior. Wu Jakun pergunta se eles estão aqui para comprar ou vender, e Desire diz a ele que estão aqui para comprar de volta o florete que Pran vendeu. Wu Jakun lembra eles da política de não reembolso, mas Desire esclarece que estão aqui para comprá-la de volta, não para obter um reembolso. Wu Jakun sorri e tira a rapieira, explicando que disse a Pran que ela não tinha valor como arma, mas há algo único sobre ela. Pran está surpreso, sentindo que pode ter cometido um erro ao vendê-la tão rapidamente. Desire revela que a rapieira é na verdade um chun, um presente raro que os nobres dão para pessoas de quem gostam.
Udikuni está impressionado que Desire saiba disso e explica que os Chun são muito valiosos. Percebendo que cometeu um grande erro, Pran se sente tolo por vendê-la. Desire pergunta o preço e Udikuni exige 40 pratas. Pran, chocado, reclama que foi pago apenas 3 pratas por ela. Mas Udikuni dá de ombros, dizendo que comprou como uma espada sem valor, mas agora está vendendo como Chun, então azar o seu. Sem hesitar, Desire paga as 40 pratas, surpreendendo Udikuni, que duvida que Desire possa até mesmo desbloquear todo o potencial do florete. Desire examina cuidadosamente a espada e depois a devolve a Pran, que a pega com relutância, confiando na confiança de Desire. Desire diz a ele para desembainhá-la e quando Pran o faz, a lâmina começa a brilhar com uma luz azul brilhante, até surpreendendo Udikuni. Desire explica que o florete é feito de um metal raro chamado Blanqueum, que é mais leve que uma pluma, mas mais forte que o aço, tornando-o um dos melhores materiais para uma arma. Enquanto se preparam para partir, Udikuni, frustrado por perder um item tão valioso, exige que devolvam a espada, ameaçando que seu guarda a pegue à força. Desire calmamente aponta a venda como política, lembrando a Udikuni suas próprias palavras. Que pena. Furioso, Udikuni ordena que seu guarda recupere a espada à força. O guarda investe contra Desire, mas Pran intervém, segurando a espada com determinação, pronto para defender seu companheiro. Desire observa enquanto Pran se move com velocidade impressionante, usando o florete habilmente. Embora Pran seja rápido, Desire sabe que um golpe forte do guarda pode ser perigoso. O guarda, percebendo a habilidade de Pran, começa a gostar do desafio e balança sua arma com força total, mas Pran se esquiva, usando sua velocidade para desviar e golpear o guarda com múltiplos cortes. Percebendo a velocidade de Pran, o guarda adota uma postura defensiva para bloquear seus golpes rápidos. Pran observa rapidamente a postura do guarda e decide que precisa mirar em um ponto vital para terminar a luta. No entanto, devido à sua falta de experiência, seu ataque é previsível e o guarda facilmente o bloqueia, desferindo um forte chute que manda Pran voando pela loja. Pran cai de joelhos, atordoado, mas Desejo grita, encorajando-o a acreditar nas intenções de seu pai quando lhe deu o florete. Recuperando sua determinação, Pran se levanta, segurando a espada firmemente. Mesmo que ele não entenda completamente por que seu pai lhe deixou o florete, ele decide confiar nele. Pran avança novamente, desviando das armadilhas do guarda e observando cuidadosamente seus movimentos. Quando o guarda balança a espada, Pran rapidamente se esquiva e se posiciona atrás dele. Antecipando o contra-ataque do guarda, Pran bloqueia rapidamente o ataque e parte a espada do guarda ao meio, finalmente o nocauteando. Desire parabeniza Pran pela vitória impressionante e eles se preparam para partir, mas Udikuni faz uma tentativa final de manter a espada, gabando-se de que a porta é fortemente reforçada e eles não podem sair sem entregá-la. Pran, cansado de mais conversa, corta a porta, criando uma saída. Quando eles saem, Desire sugere que comemorem com alguma comida, oferecendo a Pran espetinhos de carne de uma barraca próxima. Pran agradece não só pela refeição, mas também por ajudá-lo a recuperar a espada de seu pai e por acreditar nele. Desire assegura que isso é natural. Eles são companheiros de equipe, e companheiros de equipe cuidam uns dos outros. Tocada pelas palavras de Desire, Pran percebe que finalmente tem um amigo que realmente se importa com ele. Enquanto isso, de volta à sala de treinamento, Romântica move com sucesso a bola de prática para o círculo-alvo usando sua magia. Orgulhosa de si mesma, ela olha ao redor, esperando que seus companheiros de equipe vejam sua conquista, apenas para perceber que não há ninguém lá. Sacudindo sua decepção, ela decide tentar o outro exercício que Desire sugeriu, lançar vários feitiços ao mesmo tempo e acertar exatamente o mesmo ponto com todos eles. Depois de algumas tentativas, ela finalmente consegue, sentindo-se orgulhosa de seu progresso. Mais tarde, ela vai até a cafeteria da classe Alpha para encontrar Donta, que a havia convidado para a festa da Lua Azul. Confiante, Donta a convida para uma refeição, assumindo que ela vai aceitar sua oferta. Mas Romântica o surpreende dizendo que na verdade veio recusá-lo. Donta, chocado, pergunta se isso significa que ela também não quer namorar com ele. Romântica explica que entrou em uma festa da classe Beta, e embora estivesse insegura no início, começou a gostar muito. Ela lembra a Donta que uma vez ele chamou todos os alunos Beta de lixo inútil. Ele ainda acredita nisso, mas Romântica revela algo que ele não esperava. Ela também costumava ser uma plebeia. A expressão de Donta muda instantaneamente para uma de desgosto, provando que a previsão de Desire estava correta. Tentando encobrir sua reação, Donta assume que ela está brincando, mas Romântica garante que ela fala sério, explicando que é também por isso que ela foi colocada na classe Beta. Ela acrescenta que seus colegas de equipe a aceitam sem julgá-la, ao contrário dele. Donta admite que não a teria convidado se soubesse do passado dela. Romântica, se preparando para partir, menciona que Desire estava certa sobre sua reação. Antes de ir embora, ela diz a ele que seu grupo está decidido a subir para a classe Alpha, tornando-os rivais a partir de agora. Ela agradece pela refeição e se afasta. Ao sair, Donta fica em silêncio e raiva, lembrando-se de seu profundo ressentimento em relação aos plebeus, que começou quando viu seus pais morrerem em uma revolução liderada por eles. A próxima fase do plano de Desejo se desenrola com o início das eliminatórias do torneio de classificação. Com Romântica, Pran e Desire todos em sincronia, eles facilmente derrotam uma equipe após a outra. Seu poderoso trabalho em equipe e movimentos estratégicos lhes permite subir nas classificações em um ritmo impressionante, passando da 150ª posição até o top 30 rapidamente.
Cada vitória os aproxima mais das finais, e a velocidade de sua ascensão até chama a atenção da academia. A professora Bridget, que sempre acreditou neles, está emocionada ao ver o quão bem eles estão indo. Mas ela também sabe que o sucesso deles provavelmente atrairá a atenção negativa dos alunos de classificação mais alta. E quando a notícia de uma equipe da classe beta entrando no top 30 se espalha pelo campus e até aparece nos jornais, o grupo Nobre Lua Azul toma conhecimento e não de uma maneira boa. O chefe da Lua Azul, furioso por um grupo de plebeus estar chegando tão longe, decide que não deixará isso continuar. Ele vê o time beta como uma ameaça direta à sua preciosa classe alfa, e não suporta a ideia de plebeus invadindo o ciclo de elite. Ele imediatamente ordena que a equipe Blue Moon faça tudo possível para impedir que o grupo de Desire se torne um único classificador, o que garantiria a eles um lugar na classe alfa. Para garantir que a equipe de Desire falhe, o chefe da Blue Moon coloca Azist no comando para derrotá-los nas finais. A Azist, que tinha perdido anteriormente para Desire, aceita a responsabilidade sem hesitação. Embora ela não desgoste tanto dos plebeus quanto outros nobres, ela quer uma revanche com Desire. Sua única razão para lutar com ele novamente é provar que pode vencer. Ela vê isso como uma chance de se redimir e remover a única derrota de seu histórico. Ao sair do escritório, dois outros membros da Lua Azul, Dota e Parcival, a abordam. Eles concordam com sua liderança, mas cada um tem uma questão pessoal a resolver. Tendo tido confrontos anteriores com Romântica e Pram, eles insistem em lidar com os dois sozinhos. Azist não acha que isso seja uma boa ideia, já que a necessidade deles por vingança é baseada no ego, e não em estratégia. Mas ela aceita suas condições, entendendo que sua própria revanche com Desire também é um pouco pessoal. De volta com a equipe de Desire, ele começa a prepará-los para as finais. Em vez de mais treinamento físico, ele os leva à biblioteca para uma sessão de estudo de história, explicando que conhecer certos eventos históricos poderia lhes dar uma vantagem. Em Shadow Worlds, os cenários muitas vezes recriam parte da história, e, ao entender os eventos que podem ser representados, eles poderiam estar preparados para o que poderia acontecer. Romântica não está empolgada com esse plano e reclama de ter que ler livros grossos e pesados, mas Desire explica que é melhor focar em alguns eventos específicos que ele escolheu ao invés de ler tudo. As escolhas de Desire não são aleatórias, ele se lembra do que acontecerá nas finais e está se preparando especificamente para esse cenário. As horas passam enquanto eles estudam e, em um momento, Romântica percebe que Pram está olhando para Desire com admiração. Divertida, ela provoca Pram sobre o tempo em que ele e Desire foram às compras juntos, mencionando como eles até pegaram comida, rindo da ideia de que Pram possa ter uma paixão de adoração por um herói. Pram fica embaraçado enquanto Romântica continua a fazer piadas, perguntando o que ele realmente pensa sobre Desire. Desire, tentando se concentrar em seu livro, finge não notar a conversa deles. Mas quando Romântica acidentalmente lança um livro que cai sobre sua cabeça, ele olha para cima e diz para eles voltarem a ler, sorrindo para a conversa inofensiva deles. Envergonhados, eles rapidamente voltam aos seus livros. Do nada, Assist entra e fica ao lado de Desire, ignorando os olhares curiosos de Romântica e Pram. Ela o parabeniza por chegar ao top 30 e diz que está aqui para desafiá-lo oficialmente, pois quer uma revanche. Ela admite que o subestimou antes e promete não cometer o mesmo erro desta vez. Ela está determinada a vencer na final e provar que é mais forte. Desire vê que seu espírito competitivo cresceu, o que era seu objetivo. Ele se esforçou na primeira batalha para motivá-la a ficar mais forte, sabendo que ela tinha potencial para fazer mais. Assist se afasta focado no torneio que se aproxima. Finalmente, o dia das finais do torneio de classificação chega e o estádio está cheio de espectadores ansiosos. O evento atraiu uma grande multidão e a energia no estádio é intensa. Romântica e Pram comentam sobre o barulho e a empolgação, sentindo o peso da competição e as altas expectativas. Com tanto em jogo, Desire sabe que eles têm que dar tudo de si, mas está confiante nas habilidades de sua equipe. Quando se alinham ao lado de outras equipes, os membros do Blue Moon olham para Desire e sua equipe, inicialmente não impressionados. Embora tenham sido avisados para levar Desire a sério, não acham que ele será um grande desafio. No entanto, eles estão preparados para fazer o que for preciso para detê-lo, planejando mirá-lo assim que a partida começar. A voz do locutor ecoa pelo estádio, explicando as regras da rodada final. Os participantes serão transportados para um mundo das sombras, onde devem resolver um incidente desconhecido. O objetivo exato não é revelado, adicionando um elemento de mistério e desafio. Nesta rodada, os jogadores podem usar quaisquer meios necessários para vencer, incluindo armas e magia, e podem até atacar uns aos outros. No entanto, se alguém receber um golpe fatal, será desqualificado imediatamente e removido do mundo das sombras. Os portões para o mundo das sombras se abrem, e as equipes são instruídas a entrar de forma ordenada. Assim que Desire passa, ele percebe que foi separado de Romântica e Pram. Parece que cada participante foi teleportado aleatoriamente para locais diferentes. A primeira prioridade de Desire é encontrar seus companheiros de equipe para que possam se reagrupar e planejar sua estratégia. Mas antes que ele possa começar, ele sente algo vindo em sua direção. Um raio de gelo passa por sua cabeça, quase o atingindo. Um dos membros da Lua Azul o avistou e está tentando eliminá-lo no início da rodada. Ela rapidamente lança outro feitiço de gelo que Desejo contra-ataca com fogo. Sem recuar, ela lança dois feitiços simultaneamente. Primeiro, um feitiço de água para encharcar a área ao redor dele.
Em seguida, um feitiço de gelo para congelar a água em centenas de fragmentos pontiagudos. Ela até lança um feitiço de vento para formar um tornado ao redor de Desir, criando uma tempestade de fragmentos de gelo projetada para prendê-lo. Confiante em suas habilidades, ela acredita que nenhum plebeu poderia sobreviver à sua magia de alto nível. Desire observa calmamente seu ataque, sem se impressionar. Ele percebe que a maior falha dela é sua má pontaria, e comenta sobre isso, estalando os dedos para dissipar a magia dela completamente. Chocada, ela olha enquanto seu feitiço mais poderoso desaparece diante dos seus olhos, percebendo que o nível de magia de Desire está muito acima do dela. Em um movimento rápido, Desire toma controle dos seus fragmentos de gelo e os redireciona de volta para ela. Determinada a resistir, ela levanta um escudo, convencida de que bloqueará o ataque, mas Desire habilmente manobra os fragmentos ao redor do escudo dela, acertando-a diretamente. O golpe a tira da partida, deixando-a incrédula de como foi facilmente derrotada. Com um membro da Blue Moon fora, Desire continua em frente, sabendo que muitos mais desafios o aguardam. Com 29 oponentes ainda em jogo, ele está pronto para enfrentar o que vier a seguir. No torneio de classificação, um estudante acaba em um campo ensolarado e imediatamente começa a reclamar do sol, preocupado que vai se queimar. Ele está começando a relaxar, aproveitando uma brisa, quando essa brisa leve se transforma em uma rajada de vento forte que o derruba. Romântica, usando sua magia do vento, atinge-o com força suficiente para eliminá-lo do jogo, reduzindo a contagem para 27 jogadores. Enquanto isso, Pran e Romântica acabam felizes um perto do outro quando se teleportam, mas Desire está em lugar nenhum. Eles percebem que terão que continuar sozinhos por enquanto. Romântica usa sua magia para sentir jogadores próximos e identifica 2 jogadores em grupo e outro jogador sozinho. Ela decide mirar no jogador solo, mas assim que seu feitiço se aproxima, ele de repente muda de cor e desaparece. Nesse momento, os 2 jogadores do grupo que ela percebeu chegam e pegam ela e Pran de surpresa. Eles riem da erro básico de Romântica, dizendo que feitiços de detecção de amplo alcance também revelam a localização do usuário, e a zombam por não saber disso. Irritada, Romântica planeja mostrar a eles quem é o verdadeiro tolo. Esses 2 jogadores, ambos da classe Alpha, parecem achar que são muito mais fortes do que Romântica e Pran, só porque Romântica e Pran estão na classe Beta. Mas antes que um deles possa terminar de se gabar, Pran entra com um ataque surpresa no espadachim. O espadachim, no entanto, bloqueia o golpe de Pran e facilmente o empurra de volta, forçando-o a se reagrupar com Romântica. Vendo seu companheiro de equipe engajar, o mago do time deles lança um feitiço diretamente em Pran. Mas os reflexos rápidos de Pran entram em ação, e ele desvia com uma velocidade impressionante, movendo-se tão rápido que quase se torna um borrão. Os alunos da classe Alpha ficam surpresos, não esperando isso de um aluno da classe Beta. Ainda assim, o espadachim se recusa a acreditar que Pran seja páreo. Para ganhar controle, ele bate sua espada no chão para criar uma nuvem de poeira, esperando bloquear os movimentos de Pran e dificultar a visão de Romântica. Ele então pede ao seu parceiro para lançar um feitiço de grande área de efeito para prender Pran. Infelizmente para eles, Romântica imediatamente percebe a magia e dispara um tiro preciso no mago, interrompendo o feitiço antes mesmo que ele possa começar. O plano deles falha, deixando-os expostos. Furioso, o espadachim tenta ir atrás de Romântica, mas Pran se posiciona atrás dele e o lembra que não é sábio se distrair no meio de uma luta. Preso entre ambos Pran e Romântica, o espadachim rapidamente se vê sobrecarregado e derrotado. Se ele tivesse ido para Romântica primeiro, ele poderia ter tido uma chance, mas sua arrogância o venceu. Com a luta terminada, Romântica chama por Desire, sabendo que ele deve ter estado assistindo o tempo todo. Certamente, Desire sai do seu esconderijo, admitindo que queria ver como eles se saíam. Ele elogia o trabalho em equipe deles, dando um leve tapinha na cabeça de Pran, que Pran aprecia. Depois, vendo Romântica quieta, ele assume que ela também quer um tapinha, e dá um rápido. Romântica fica envergonhada, insistindo que não gosta de tapinhas na cabeça. Mas Desire apenas ri, claramente orgulhoso de quão bem eles se saíram. No entanto, eles sabem que os verdadeiros desafios no mundo das sombras ainda estão por vir. Em outro lugar na floresta, outra equipe da classe Alpha derruba um estudante. O líder da equipe diz ao jogador derrotado que foi apenas azar que eles acabaram em lados opostos. A equipe de Desire ouve o anúncio desta eliminação, mas foca em sua própria estratégia. Desire explica que o objetivo principal deles não é limpar o mundo das sombras completamente, mas sobreviver tempo suficiente para ficar entre os 9 primeiros, o que lhes permitiria subir na academia. Limpar o mundo das sombras poderia fazer com que eles fossem alvos de todas as equipes da classe Alpha, então é melhor se concentrarem em sobreviver e eliminar jogadores isolados aqui e ali. Neste ponto, restam 18 jogadores, o que significa que eles precisam de mais 9 eliminações para alcançar seu objetivo. Embora pareça desafiador, Pran está confiante sobre suas chances. De repente, começa a chover forte e eles correm para se abrigar debaixo de uma grande árvore. Enquanto esperam a chuva parar, Romântica reflete sobre o quanto progrediu graças aos conselhos e ao treinamento de Desire. Ela percebe que, se tivesse se juntado ao time da classe Alpha de Donta, ele provavelmente a teria rejeitado assim que soubesse que ela já foi uma plebeia. Lembrando da reação de nojo dele quando ela contou, ela se sente aliviada por ter confiado no conselho de Desire de se afastar de Donta. Sentindo seus pensamentos, Desejo coloca uma mão reconfortante nos ombros de Pran e Romântica, dizendo que ambos são fortes e capazes. Romântica, fingindo que não gosta dos carinhos na cabeça, faz uma piada sobre isso, mas Pran realmente aprecia o incentivo.
Naquele momento, a torre do relógio distante começa a soar, marcando o início da próxima fase ou calamidade do mundo das sombras. Graças à sessão de estudo anterior, eles sabem que isso significa que a torre do relógio anterior, uma torre mágica, está prestes a liberar ondas de monstros que eles terão de sobreviver. De volta à área de visualização, os professores assistem o torneio se desenrolar, esperando que a fase de calamidade seja o que finalmente eliminará os alunos da classe Beta. Momentos depois, Desejo e sua equipe ouvem um grito à distância e percebem que os monstros já começaram a atacar. Desejo avisa Romântica e Pram para se prepararem, pois é provável que enfrentem um inimigo forte, um monstro rato gigante que comanda um enxame de ratos menores. Romântica e Pram, ambos ainda assombrados pelas memórias da sala de treino infestada de ratos, sentem-se inquietos, mas até mesmo Desire parece nervosa e os incentiva a correr se quiserem sobreviver. Os três correm pela floresta, pulando sobre troncos enquanto os ratos se aproximam. Romântica tropeça, mas Pram a ajuda a levantar e eles continuam se movendo. Desire sabe que para parar o enxame, eles precisam derrubar o rato líder em comando. Isso é quase impossível com todos os ratos menores protegendo-o, então ele decide tentar atraí-lo. Ele morde seu dedo, usando uma gota de sangue como isca para atrair o rato líder. Sentindo o cheiro do sangue, o rato líder salta do enxame, mas Romântica o atinge com um feitiço antes que ele possa atacar. No entanto, o ataque dela não é suficiente para matá-lo e o rato líder rapidamente recua de volta ao enxame. Desire percebe que eles precisam de uma estratégia melhor e está prestes a ordenar uma retirada, mas Pram avança, mergulhando diretamente no meio do enxame de ratos. Apesar de Desire estar aterrorizado pela segurança de Pram, Pram permanece focado, sentindo o líder rato dentro da horda. Justo quando Desire está prestes a perder a esperança, Pram sai da multidão, exausto mas vitorioso, tendo derrotado o líder rato. Com o líder fora de cena, os outros ratos se dispersam e Desire deixa Pram descansar, orgulhoso de sua coragem. Uma vez recuperado, a equipe se dirige ao antigo torre do relógio, acreditando que é lá que o principal evento acontecerá. Enquanto isso, o time Blue Moon também chegou à torre e percebe que podem ganhar se conseguirem controlá-la. Assim que começam a planejar, sentem uma rajada de vento forte. A Sast, rápida para reagir, cria uma parede de gelo para bloquear um ataque iminente. Embora ela e seus principais companheiros de equipe sobrevivam, dois de seus membros menos experientes são eliminados instantaneamente. A Sast fica chocada, tentando descobrir quem poderia ter detectado sua localização e atacado com tanta precisão. O único time que ela suspeita ter esse nível de habilidade é o do Desire. Com este ataque, a equipe de Desire eliminou com sucesso mais 2 jogadores, restando apenas 15 participantes no mundo das sombras. A Sast e suas colegas de equipe da Blue Moon vão direto em direção a Desire, determinadas a derrotá-lo. Romântica continua tentando atrasá-las com rajadas de vento, mas agora que a Blue Moon está em alerta máximo, elas conseguem desviar e contra-atacar. Mesmo quando Romântica lança um desafio complicado, eles estão prontos. Neste ponto, os ataques dela já revelaram completamente sua posição, então é apenas uma questão de tempo, até que Blue Moon os alcance. Desire, no entanto, tem um plano. Ele diz a Romântica para começar a direcionar suas rajadas de vento para as outras equipes, em vez de Blue Moon. A princípio, ela fica confusa porque atacar todos os outros poderia fazer com que todos os times os alvo. Mas ela confia na estratégia de Desire e começa a se atacar outros grupos. Isso causa a eliminação de 2 jogadores, restando apenas 13 participantes no torneio. Com isso feito, Desire entra na torre para procurar uma porta escondida da qual ele sabe. Quando Blue Moon finalmente entra, eles encontram outras equipes da classe Alpha. As outras equipes estão irritadas, culpando Blue Moon por ataques furtivos que têm os atingido durante toda a partida. Azul tenta explicar que eles não são os responsáveis, mas eles não acreditam nela, pensando que ela é a única habilidosa o suficiente para realizar tais ataques. Azul percebe que é inútil explicar, então ela decide lutar contra eles. O Mago do Fogo de uma equipe a ataca com seu feitiço mais forte, mas não a abala. Ela rapidamente contra-ataca e o derruba, congelando outro colega de equipe no lugar. As 2 equipes restantes da classe Alpha decidem trabalhar juntas para tentar derrubá-la, mas a Asus ainda tem a vantagem, lidando com eles um por um. De cima, a equipe de Desire ouve os sons da batalha. A princípio, eles acham que Asus está prestes a ser derrotado, mas então a luta diminui, e Desire percebe que seu plano não funcionou como ele esperava. Asus logo chega no andar de cima ilesa com seus colegas de equipe, Donta e Percival. Ela percebe que o plano de Desire era fazer com que Blue Moon e as outras equipes Alpha lutassem entre si para reduzir a competição. Ela os congelou todos, garantindo que não pudessem ser eliminados. Ela sorri, reconhecendo que o plano de Desire foi inteligente, mas ela está pronta para uma revanche. Azul levanta grandes pilares de gelo para isolar Desire, e assim eles podem ter seu confronto, deixando Romântica e Pram para lidar com Donta e Percival. Imediatamente, Percival investe contra Pram, enquanto Donta se aproxima de Romântica, ansioso para resolver suas rixas. Percival e Pram colidem com suas espadas, mas Pram está em vantagem agora que está usando uma espada com a qual se sente confortável. Percival não consegue entender como Pram se tornou tão habilidoso desde a última luta deles. Ele está em desvantagem, mas ainda se apega ao seu orgulho, esperando que Donta o apoie. Enquanto isso, Romântica tenta manter distância de Donta, já que como maga, ela está em desvantagem no combate corpo a corpo. Donta, no entanto, usa um anel mágico para dissipar a névoa do campo de batalha, revelando a posição de Romântica.
Ela reconhece o anel como aquele que ele uma vez deu a ela como presente, mas agora ele afirma que é bom demais para uma plebeia. Romântica, frustrada com sua arrogância, percebe que não há como convencê-lo. Donta faz uma tirada sobre como os nobres são naturalmente superiores aos plebeus em todos os sentidos, insistindo que os plebeus são praticamente uma espécie diferente. Romântica vê o quanto ele é irracional e entende que tentar argumentar com ele é inútil. Donta usa seu anel para criar um círculo de fogo ao seu redor, prendendo-a. No começo, ela desvia das chamas, mas uma explosão a lança pelos ares. Pran corre para ver como ela está. Ela está bem, mas exausta e com pouca magia, então pede a Pran para cobrir por ela enquanto descansa um pouco. No entanto, Donta ainda não terminou e prende Pran em uma formação rochosa antes de ir atrás de Romântica novamente. Pran consegue se libertar e intercepta Donta, forçando-o a recuar por enquanto. Percival grita com Donta, frustrado porque queria lidar com Pran sozinho, mas um olhar para o rosto de Donta mostra que ele está muito focado em Romântica para se importar. Essa determinação obstinada, na verdade, dá uma vantagem a Pran. Romântica percebe que está ficando sem magia e se preocupa em atrasar Pran, então sugere que ele a deixe enfrentar Donta sozinha. Pran rapidamente descarta essa ideia, dizendo que seria imprudente ela lutar sozinha. Ele se recusa a sair do lado dela até que a luta termine. Enquanto isso, Desejo e Azast lutam intensamente no andar de cima. Azast tenta atacar primeiro com um feitiço de gelo, mas Desejo o contra-ataca instantaneamente usando sua habilidade de inversão mágica. Ela tenta se aproximar usando um feitiço de mobilidade, mas Desejo inverte isso também, parando-a no caminho. Nada do que ela lança nele parece funcionar, enquanto ele consegue lançar ataques contra ela. Ele a pega de surpresa com um tornado de chamas, mas Azast é muito habilidosa para ser derrubada tão facilmente. Conforme a batalha continua, Azast fica cada vez mais frustrada. Ela é mais forte e tem mais magia do que Desejo, mas ainda assim não consegue levar a melhor. Embora Desejo seja um mágico, ele tem uma incrível experiência de batalha e é capaz de lidar tanto com combate corpo a corpo quanto com magia, colocando-a na defensiva. Finalmente, seu poder o lança contra a parede, mas ele ainda permanece focado, elogiando sua força. Diziri lembra que na linha do tempo anterior, Azast ficava frequentemente entediada porque ninguém podia realmente desafiá-la. Embora ela não vá admitir, ele sente que ela está animada para enfrentá-lo como igual. Determinada a derrotá-lo, ela decide liberar seu feitiço mais poderoso, Trono Congelado. Este feitiço, conhecido como Magia da Visão, permite que ela use magia de gelo sem limites em uma área definida. Mesmo no passado, o Desejo nunca foi capaz de enfrentá-lo. O Trono Congelado de Azast enche a sala com espinhos de gelo, prendendo o Desejo em todas as direções. Círculos mágicos aparecem ao redor dele, prontos para disparar feitiços de gelo. Azast o bombardeia com ondas de ataques, e o Desejo continua a contra-atacar cada um com inversão. O Trono Congelado dela permite recriar os círculos mágicos instantaneamente, forçando Desire a manter uma defesa contínua. Apesar de seus ataques implacáveis, Desire continua quebrando seus feitiços, e Azast rapidamente percebe que mesmo seus melhores esforços não são suficientes. Não importa quão rápido ela recrie sua magia, a inversão de Desire neutraliza tudo. Frustrada e sem opções, ela finalmente tem uma ideia inovadora. Em vez de usar apenas magia ou sua espada, ela decide combinar os dois. Ela desfaz seu trono gelado, concentrando toda sua magia de gelo em sua espada. A lâmina brilha com uma poderosa luz azul, uma visão que até Desire acha impressionante. Com essa nova combinação de força física e mágica, Azast finalmente desbloqueou seu verdadeiro potencial como uma espadachim mágica. Lá embaixo, Pran e Donta estavam trancados em uma luta intensa enquanto Romântica observava de longe. O olhar selvagem e louco de Donta não estava fazendo nenhum favor a ele. Nenhum de seus ataques estava acertando Pran. Vendo uma oportunidade, Pran deu um chute sólido que fez Donta voar de volta contra a parede. Pran podia perceber que Donta era um oponente poderoso, e se Donta estivesse pensando claramente, derrotá-lo seria muito mais difícil. Pran precisava terminar isso rapidamente antes que Percival se juntasse, tornando-se uma luta 2 contra 1. Aquele último chute pareceu tirar Donta de seu devaneio, fazendo-o perceber o quão imprudente ele havia sido lutando. Ele rapidamente chamou Percival por ajuda. Nesse momento, Pran soube que estava prestes a ser atacado por dois. Percival, com um olhar determinado, pegou sua espada e correu em direção a Pran. Mas, em vez de se aproximar, ele jogou sua espada nele. Pran conseguiu bloqueá-la, mas isso fazia parte do plano. Donta aproveitou a distração para se aproximar de Pran por trás. Quando Pran se virou para encarar Donta, Percival pegou sua espada e veio correndo do lado oposto. Eles coordenaram o ataque perfeitamente, mas esqueceram de uma coisa. Romântica havia recuperado magia suficiente para atacá-los de perto com um poderoso vento. Enquanto isso, no andar de cima, Azast tinha acabado de invocar sua espada mágica, uma técnica que geralmente leva anos para dominar, mesmo para um cavaleiro mágico. Movida pelo desejo de derrotar Desire, ela conseguiu manifestá-la em tempo recorde. Ela avançou contra Desire, que tentou desacelerá-la com magia de pedra, mas sua espada mágica cortou tudo. Ele tentou um feitiço de fogo em seguida, mas foi igualmente ineficaz. A confiança de Assist cresceu. Parecia que a habilidade de reversão mágica de Desire não conseguia afetar sua espada mágica.
Ela avançou para o que acreditava ser o golpe final, cortando diretamente a faca dele e pressionando sua espada contra o pescoço dele. Com um senso de vitória, declarou sua vitória. Mas então, ela percebeu que Desire ainda estava lançando algo, embora não estivesse direcionado a ela. Durante toda a luta, Desire estava focado em analisar o feitiço mágico da torre do relógio. Ele estava apenas ganhando tempo, até que pudesse compreendê-lo totalmente. Agora, ele terminou sua análise e desativou o feitiço da torre, que completou a missão e os levou à vitória no jogo. Aziz olhou para cima e percebeu que, embora ela pudesse ter vencido o duelo, ainda havia perdido a batalha maior. De volta à academia, as notícias se espalharam rapidamente. Desire e sua equipe tinham superado o desafio do mundo das sombras. A professora Brigitte estava animada, mas outro professor da facção nobre não estava contente. Ele exigiu uma reunião de emergência com o diretor, acusando Brigitte de ajudar secretamente os alunos beta. Apesar de suas alegações, ele não tinha provas. Outros professores acharam sua reclamação absurda, especialmente porque todo o torneio havia sido transmitido ao vivo para todos verem. Depois de ouvi-lo, o diretor decidiu deixar pra lá e declarou o time de Desire os vencedores oficiais. Em outra parte da academia, Desire explicou sua estratégia para Azist. Seu plano inicial era fazer com que os estudantes Alpha lutassem entre si até que restassem apenas 9. Mas quando Azist descobriu o plano e o desafiou diretamente, ele mudou para o plano B. Com os membros da Blue Moon focados em sua equipe, eles tinham esquecido completamente da missão principal. A equipe de Desire chegou cedo à torre do relógio e ele começou a analisar o feitiço antigo ali. Como era complexo, ele teve que continuar estudando enquanto lutava contra Azist para ganhar tempo. Azist estava um pouco frustrada. Ela havia dado tudo de si para o duelo, mas Desire estava focado no objetivo principal. Ela aceitou sua derrota, percebendo o quão habilidoso ele era. Naquele momento, Pran e Romântica apareceram, ambos orgulhosos por terem derrotado Percival e Donta. Eles se sentaram ao lado de Desire, deixando claro que eles estavam do lado dele. Desire agradeceu a Romântica, sabendo que eles venceram em grande parte graças à habilidade dela em derrubar oponentes à distância. Ela ficou corada com o elogio dele, enquanto Pran aguardava ansiosamente sua própria recompensa. Desire deu um tapinha na cabeça dele, que Pran aceitou felizmente. Romântica, sentindo-se um pouco excluída, também recebeu um carinho na cabeça e secretamente gostou, embora fingisse que não. Azist os observou se divertindo, sorrindo antes de sair. Ela tinha sido chamada para uma reunião sobre sua perda, mas antes de ir, ela perguntou a Desire se poderia participar da próxima sessão de treinamento. Romântica e Pran não ficaram animados com isso, mas Desire concordou de bom grado. Mais tarde, os três se encontraram com a professora Brigitte. Romântica estava um pouco nervosa, esperando que os professores nobres fizessem algo para impedi-los, mas Brigitte os assegurou que foram oficialmente promovidos para a classe Alpha. Todos os três ficaram emocionados, finalmente tinham conquistado seu lugar entre os elites. Para comemorar, Romântica sugeriu que saíssem e se divertissem na cidade. Desire hesitou, pensando que eles deveriam se concentrar em se preparar para suas novas responsabilidades, mas Romântica insistiu que eles mereciam uma pausa. Pran concordou, e conseguiram convencer Desire a relaxar por um dia. O primeiro destino foi uma loja de roupas. Romântica experimentou várias roupas, fazendo um pequeno desfile de moda para Desire e Pran. Pran pareceu gostar, mas as reações de Desire foram menos entusiasmadas, o que a irritou. Ela finalmente vestiu uma roupa que parecia impressioná-lo, apenas para perceber que ele estava realmente elogiando a roupa de Pran, não a dela. Em seguida, Pran insistiu em escolher uma gravata para Desire, levando uma eternidade para decidir a cor e o estilo perfeitos. Desire ficou ali pacientemente enquanto Romântica assistia, divertida com a seriedade de Pran. Quando ele finalmente escolheu uma gravata, eles saíram da loja se sentindo um pouco cansados, exceto Pran, que estava empolgado. Enquanto caminhavam, Desire viu Azist no shopping. Surpreso, ele a convidou para se juntar a eles, o que ela levou como um desafio. No entanto, ela rapidamente esclareceu que ele estava brincando e concordou em sair. Para aliviar qualquer tensão, Desire sugeriu um jogo em equipe. Ele se juntou à Romântica enquanto Pran e Azist formaram a outra equipe. Pran, desapontado por não estar no time de Desire, queria terminar o jogo rapidamente para mudar de equipe. Ele começou com um chute poderoso, que Romântica contra-atacou usando secretamente magia do vento. Azist não ia deixar eles ganharem facilmente, então ela usou magia de gelo, e logo o jogo se transformou em uma verdadeira batalha mágica. Após o jogo, eles se despediram de Azist, que agradeceu pelo dia divertido. Romântica ficou aliviada por não ter que competir com ela, mas logo percebeu que Azist estaria muito mais por perto agora, pois eles treinariam e assistiriam às aulas juntos. Após as férias escolares, Desire e sua equipe finalmente entram na classe Alpha. Eles ficam maravilhados com o quão diferente é da classe Beta. Tudo é muito mais sofisticado, os móveis, os equipamentos, até mesmo a própria sala de aula. Parece uma recompensa por todo o trabalho árduo deles, mas Desire não os deixa esquecer por que estão aqui. Mesmo que tenham chegado à classe Alpha, ele insiste em manter as sessões de treinamento intensas. Quando estão prestes a começar, Azist aparece pronto para treinar com eles, então todos começam a trabalhar. Desire planejou um longo cronograma de treinamento para todos, cuidadosamente adaptado para ajudar cada um a melhorar. Ele conhece os pontos fortes e fracos de cada pessoa e ajusta o treinamento apenas para eles. No final do dia, Azist está realmente impressionado com a habilidade de Desire em liderar. É claro que ele entende cada pessoa profundamente e pode orientá-las melhor do que a maioria dos professores. Desire aceita bem o elogio e lembra a ela que se encontrarão novamente para mais treinamento após as aulas.
Romântica está exausta, mas Desire diz a ela que eles não têm muito tempo. Ele tem avisado que algo perigoso está chegando, e se eles não forem fortes o suficiente para enfrentar, as pessoas podem se machucar ou pior. Ele sabe que é difícil, mas pede que ela confie nele e continue se esforçando. Na primeira aula alfa deles, o professor dá uma lição sobre a história dos mundos sombrios. Mundos sombrios têm aparecido em seu continente há muito tempo, reduzindo a Terra para cerca de metade de seu tamanho original. Felizmente, a taxa de sucesso na limpeza de mundos sombrios atingiu quase 100%, então eles pararam a propagação por enquanto. Este progresso é devido às gemas mágicas, que são cristais poderosos de mana que aparecem quando um mundo sombrio é limpo. Estas gemas contêm uma energia massiva, mas não podem ser usadas como estão. 50 anos atrás, a Torre Mágica descobriu como processar essas gemas e usar seu mana, o que levou a incríveis novas tecnologias e avanços mágicos. A professora pega a Romântica distraída e a chama para responder a uma pergunta. Ela está completamente perdida, mas Desire sussurra a resposta para ela e ela consegue acertar bem quando o sino toca, encerrando a aula. Depois, Desire leva Romântica e Pram para ver o professor Prelude. Ela não os reconhece de imediato, mas quando o Desejo se apresenta como um único classificado, ela percebe quem ele é. Ainda assim, ela não sabe por que eles estão lá. Desejo explica que tem um favor a pedir. Eles se dirigem para uma sala de reunião privada e ele lhe entrega um formulário, solicitando que sua equipe possa proteger a Torre Mágica. No início, a professora Prelúdio fica confusa e recusa, dizendo que não há motivo para proteção extra. Desire então diz a ela que sabe sobre a lágrima de Hal, escondida na torre, e a alerta de que será roubada pelos intrusos, se nada for feito nas próximas 10 horas. Prelude fica chocada. Desire não deveria ter acesso a essa informação. No entanto, ela percebe a urgência e concorda em ouvir, embora ainda desconfiada. Naquela noite, assim como Desire previu, o ataque à Torre Mágica começa. Um homem mascarado lidera uma equipe de atacantes em direção à torre, lançando feitiços poderosos juntos para romper suas defesas mágicas. Os guardas da torre são rapidamente alertados e correm para a entrada, prontos para defender, mas os intrusos têm escudos especiais que bloqueiam ataques mágicos. Quando os guardas mudam para o combate físico, o grupo principal se afasta furtivamente, usando feitiços de invisibilidade para permanecer escondido. Kraken, o líder dos intrusos, eventualmente chega à câmara que guarda a lágrima de Hal. O artefato está cercado por uma barreira, mas Kraken está confiante de que pode quebrá-la. Após direcionar sua equipe para atacar a barreira, ele se aproxima e lança um poderoso feitiço, finalmente abrindo-a. Assim que Kraken está prestes a pegar a fenda, Pram intervém, espada em punho, avisando-o para se render. Kraken, confuso sobre como esse garoto sabia sobre o ataque deles, o ignora e manda sua equipe eliminar Pram. A equipe de Kraken cerca Pram, lançando feitiço após feitiço, mas Pram é rápido demais. Com habilidade de precisão, ele desvia dos ataques deles e contra-ataca, nocauteando vários atacantes sem machucá-los gravemente. Kraken, ao ver as habilidades de Pram, percebe que este não é um estudante comum. Ele lança um feitiço de contenção que imobiliza Pram e então o ataca com um pilar de pedra, lançando-o pela sala. Kraken provoca Pram, destacando sua falta de experiência em combate real. Em seguida, Kraken arma uma armadilha para Pram, esperando encurralá-lo, mas Romântica aparece bem a tempo. Ela lança feitiços de vento nos homens do Kraken, forçando-os a recuar e dando a Pram a chance de se recuperar. Kraken fica frustrado, perguntando-se como seu plano perfeito foi descoberto. Decidindo que é hora de escapar, ele instrui seus guardas restantes a cobrirem-no enquanto preparam um feitiço de teletransporte. Pram avança, determinada a detê-lo, e rapidamente derruba os guardas do Kraken. Contudo, um guarda mantém sua posição, dando a Kraken o tempo que ele precisa para lançar outro feitiço e atirar pedras em Pram. Pram desvia, zigue-zagueando pela sala, tentando se aproximar de Kraken. Percebendo a estratégia de Pram, Kraken destrói o chão abaixo dele, na esperança de prendê-lo, mas Pram salta para trás a tempo, conseguindo permanecer em solo firme. Kraken, frustrado pela persistência de Pram, não mostra remorso quando seu ataque acidentalmente derruba seu próprio guarda, vendo seus seguidores como descartáveis. Pram fica horrorizado com a falta de respeito de Kraken por sua própria equipe, mesmo que sejam inimigos. Indignado, ele avança contra Kraken, visando um ataque direto. Kraken bloqueia o golpe dele, impressionado com a habilidade de Pram com a espada, mas confiante de que isso não será suficiente para detê-lo. Usando sua magia, Kraken se cerca de rochas giratórias, criando um escudo impenetrável que se reforma toda vez que Pram tenta atravessar, tornando inúteis os ataques de curta distância de Pram. Quando Romântica tenta atacar Kraken com magia à distância, ele rapidamente a avista e envia rochas voando em direção ao seu esconderijo, forçando-a a sair. Kraken está furioso porque seu plano está sendo atrapalhado por um grupo de estudantes do ensino médio, então ele exige saber quem estava por trás de sua defesa. Ele pode perceber que eles estavam de alguma forma preparados para ele, mas Romântica e Pram não vão revelar nada. Enfurecido, Kraken avisa que fará eles sofrerem tanto que vão se arrepender de ter cruzado seu caminho. Ele lança uma série de pedras diretamente em Romântica, mas Pram passa correndo por Kraken para interceptar as pedras, quebrando-as antes que cheguem até ela. Agora, estando juntos, Romântica envia mais rajadas de vento ao Kraken, mas ele ri, dizendo que sua mágica é muito fraca para machucá-lo. Pegando a dica, ela decide tentar lançar pedras de volta nele com a ajuda de Pram. Seus ataques criam uma nuvem de poeira entre eles, que Pram usa para se aproximar para um golpe final.
Mas Kraken bloqueia o ataque, em seguida usa sua magia mais forte para destruir completamente o chão e fazer uma rápida fuga. Pran e Romântica mal conseguem escapar dos escombros, percebendo que ainda tem muito treinamento a fazer se quiserem ficar mais fortes. Enquanto isso, Kraken se sente confiante enquanto foge com a lágrima de Hal em sua posse. Mas antes que ele possa escapar, Desejo aparece e o impede, revelando-se ser o menino pobre que Kraken havia encontrado anteriormente. Kraken fica chocado, imaginando como Desejo conseguiu rastreá-lo. Desejo explica que marcou Kraken com sua própria mana durante o encontro anterior, o que lhe permitiu encontrar Kraken mesmo em seu esconderijo. Kraken percebe que Desejo é o mentor por trás da defesa e tenta lançar um feitiço em frustração. Mas Desire facilmente contraria isso, invertendo o feitiço, tornando a magia de Kraken inútil. Furioso, Kraken tenta mais feitiços de pedra, mas Desire bloqueia cada um com facilidade, dizendo a Kraken que não adianta tentar magia contra ele, porque ele simplesmente vai contrariar. Kraken começa a entrar em pânico enquanto Desire se aproxima. Desesperado, Kraken puxa a lágrima e ameaça destruí-la se Desire chegar mais perto, mas Desire não se intimida. Ele se aproxima, desafiando Kraken. Sem opções, Kraken tenta socar Desire, mas Desire usa um feitiço de gravidade, prendendo Kraken de joelhos. Kraken não pode acreditar que está sendo dominado por um estudante, já que estudantes não deveriam ser capazes de lançar magia de alto nível como Desire pode. Desire então pega a lágrima de Kraken, e Kraken fica surpreso ao vê-lo usar o poder do cristal. Normalmente, ninguém pode usar uma lágrima não processada assim, mas Desire não explica seus métodos. Ele apenas aumenta a pressão de seu feitiço de gravidade, forçando Kraken a descer mais para o chão. Mas Kraken ainda não está pronto para desistir. Usando um poder oculto em sua máscara, ele se transforma em uma criatura demoníaca. Ele avança contra Desejo, socando-o através de uma parede, embora o soco pudesse ter sido fatal. Desejo rapidamente ergue um escudo para continuar na luta. Kraken não desiste, rompendo paredes e atacando Desire com força física e magia. Desire tem dificuldade para acompanhar, achando difícil lidar com a força bruta do Kraken e seus ataques mágicos ao mesmo tempo. Kraken finalmente consegue encurralar Desire contra uma parede, deixando-o sem saída. Quando Kraken lança outro soco, Desire desvia e acerta Kraken com uma explosão de fogo a queima-roupa. No entanto, tem pouco efeito, e Kraken contra-ataca com outro feitiço de pedra que manda Desire voando. É claro que a forma demoníaca do Kraken lhe dá uma grande vantagem, pois ele consegue atacar sem parar. Kraken lança uma série de ataques rápidos, não dando a Desire quase nenhum tempo para reverter qualquer feitiço e empurrando-o de volta constantemente. Com Desire encurralado, Kraken carrega seu ataque final, um feitiço de martelo de pedra gigante. Desire tenta contra-atacar, mas o feitiço continua se reformando toda vez que ele o reverte. Kraken atravessa as camadas de escudos de Desire com um golpe final, rindo enquanto acredita que venceu. Mas do pó, Desejo reaparece, tendo finalmente conseguido reverter o martelo mágico de Kraken. Agora que Desejo descobriu os feitiços de Kraken, ele começa a enfraquecer a magia de Kraken e usa o poder da lágrima para alimentar uma bola de fogo final e maciça. A bola de fogo atinge Kraken com força, quebrando sua armadura. Embora Kraken sobreviva, ele foi completamente derrotado e não pode acreditar na força que Desejo possui. Desejo, no entanto, está simplesmente determinado a proteger as pessoas de quem gosta. Mais tarde, Desejo está em um elevador com a professora Prelúdio. Ela está surpresa que sua recompensa por salvar a lágrima é apenas um jogo de xadrez com o mestre da torre, mas Desejo insiste que isso é tudo o que ele quer. Ele entra na sala para encontrar Zod Exarion, o mago mais forte vivo, e eles começam seu jogo. Zod percebe rapidamente que Desire não é um jogador comum. Durante a partida, Desire sugere uma aposta onde o perdedor deve conceder um pedido ao vencedor. No começo, Zod recusa, mas depois que Desire demonstra uma técnica surpreendente com um cristal bruto, Zod fica intrigado e aceita a aposta. Enquanto isso, na vila do Pugman, a Zest está se sentindo deslocada em uma festa. Pugman a critica por perder para Desire, e a culpa pelas consequências, dizendo que nada disso teria acontecido se ela tivesse apenas vencido. Ele até sugere que ela saia de sua festa se estiver infeliz. Levando suas palavras a sério, a Zest percebe que prefere se juntar ao grupo de Desire e joga fora seu crachá de membro, deixando o partido Lua Azul para trás. De volta com seus amigos, Desire elogia Romântica e Pran por seus esforços em impedir que os Alters escapassem com a lágrima, embora Romântica se sinta frustrada ao lembrar de como lutaram contra Kraken. Ela sabe que eles têm um longo caminho a percorrer se quiserem melhorar. Pran, percebendo que Desire os está pressionando por um motivo, finalmente pergunta por que Desire está tão determinada a torná-los mais fortes. Desire decide que é hora de contar a verdade. Em apenas 13 dias, um verdadeiro surto do mundo das sombras ocorrerá. Isso não vai ser uma simulação, e se eles falharem em resolver isso, o mundo enfrentará uma destruição acelerada. Romântica e Pran ficam chocados, mas percebem que o Desire deve estar dizendo a verdade. Eles viram quão forte ele é, mesmo que ele devesse estar em um nível iniciante, e como ele previu eventos que deveriam ter sido impossíveis para ele saber. Embora ainda tenham perguntas, ambos escolhem acreditar nele e prometem trabalhar ainda mais para que possam ajudar a prevenir o fim do mundo. E é assim que o anime de hoje termina. Me avise nos comentários se você quer mais animes como este. Confira os outros animes no canal e até a próxima.